Nossa, já tem bastante gente aqui entrando na nossa porta virtual, nossa sala de bate-papo. Isso aqui é muito bacana, fico muito feliz de estar tão bem acompanhada desses membros da Porta do Sol. Então, eu queria falar sobre Inário, sobre Inário, recebendo e não compondo os livros. Esse é o tema da nossa conversa hoje. Por quê? Porque eu recebi um hino novo, quer dizer, um hino novo velho, né, praticamente, essa semana, que foi incorporado ao nosso Inário, chamado Mensageiro. Então, esse hino já tem 17 anos. Eu expliquei como é que era esse hino, eu falei para vocês como é que eu tinha recebido há muito tempo, e eu estou explicando agora o processo, porque muitas pessoas, e naturalmente ninguém é obrigado a saber essas coisas, não existe assim, praticamente muita literatura a respeito. Quem começou a falar sobre essas coisas foi o mestre, eu acho que não falou sobre isso, ele só fez, né? Eu acho que começou muito pouco tempo, existe muito pouca literatura a respeito. Eu acho que o Allan Kardec falou sobre mediunidade de psicografia, tá? Detalhou alguma coisa e parou aí. O nosso médium André Luiz, ele falou uma frase que para mim vale por um livro inteiro, que ele perguntou para o Emmanuel, o espírito mentor dele, que por que ele, né, foi escolhido para escrever aqueles livros todos. Ele escreveu mais de 60 livros, gente. Foi livro pra caramba. Então, ele perguntou e Emmanuel respondeu o seguinte: olha, se a laranjeira parasse para responder por que ela dá laranja, muito provavelmente ela pararia de dar laranja para poder te responder. Então, é o que, aí eu entendendo o processo psicológico, né, do receber, entendo aquele processo do Freud, em que ele pede para a pessoa detalhar seus problemas, detalhar sua mediunidade, detalhar as coisas, e nesse processo a pessoa vai perdendo a sua mediunidade, vai diminuindo as suas captações com o exterior, com qualquer outra coisa, e ela se sente curada, tá? É isso, ela vai entendendo, vai explicando, até que ela perde a conexão. Então, eu tenho estudado muito sobre mediunidade a vida toda, e para mim, quando eu encontrei a Oscar, foi o máximo, porque eu pude comprovar na prática o que era, e a Oscar faz um processo muito interessante. Na mediunidade normal, as pessoas, em geral, a maioria fica inconsciente, porque ela recebe em alfa, então ela relaxa, recebe em alfa, mesmo que seja por segundos. E depois delta, teta, delta e gama, ela está dormindo, né? Então, aí ela não lembra nada, então geralmente são ondas de sono, de profundo relaxamento, e ela fica inconsciente. Não vai lembrar mesmo, né, do que aconteceu. Até que a ayahuasca, mesmo você estando nessas ondas cerebrais, teta, deixa eu falar elas na sequência para vocês, para não ensinar nada errado, ou nada fora do contexto. Então, alfa, beta, alfa, teta e delta. Então, com a ayahuasca, essas ondas, né? Alfa, teta e delta, você fica consciente. Você entra nessas ondas, atua nessas ondas, amplia essas ondas e torna-se consciente. Então, de médium inconsciente, você passa para médium consciente. É isso que acontece. A maioria acha que começa a se entender e se explicar melhor quando torna-se consciente. O André Luiz, na época dele, quando ele fez o livro dos médiuns, ele falou que quanto mais inconsciente, melhor era. Por que ele falava isso? Porque ele tornava-se o médium mais confiável na época. Não tinha assim, a interferência da posição
da opinião do médium naquilo que ele estava falando. Então, ficava mais fácil para ele, para saber se ele estava falando, recebendo ou não estava recebendo, quando a pessoa não era consciente. Ela estava totalmente inconsciente. Nos terreiros de Umbanda, também há muitos médios, a maioria é inconsciente. Mesmo nas mesas brancas, as pessoas, a maioria é inconsciente. Eles não gostam de médios conscientes, gostam de médios inconscientes, né? Eu sempre fui mais ou menos consciente. Eu achava que eu era totalmente consciente, porque eu era clarividente desde que nasci. E tinha intuição muito boa desde que nasci. Então eu achava que eu era consciente e só não tinha mediunidade de mediúnica de incorporação. Engano meu, eu tinha, só que eu não sabia porque eu ficava muito inconsciente. Então, às vezes, as pessoas falam umas coisas para mim que eu ficava assim, será que tá? Porque eu ficava muito inconsciente. Com a ayahuasca, eu me tornei consciente. Então, o que faz quando a pessoa torna-se consciente, principalmente na mediunidade com a ayahuasca? Ela pode escolher o que ela quer receber, o que ela não quer receber. Quando você está inconsciente, você não escolhe, é aquilo que é sorte tua. Você pode receber um grande espírito maravilhoso, falar coisas lindas, e pode também estar recebendo umas coisas tranqueiras da vida, pelo amor de Deus. Sabe, baixo clero, como fala na política, né? Recebendo baixo clero para baixo, né? E aí sabe Deus o que vai ser sua vida e o que você vai falar. Como a gente vê muitas pessoas fazerem captarem coisas que depois elas infecção. E elas não lembram. Elas falam algumas coisas que não lembram. Isso no dia a dia, no dia a dia. Tanto que o candomblé, eles têm uma especialização em identificar aqueles mediunidades de Tupi, que a Blavatsky fala, que é um pouco diferente da mediunidade consciente ou inconsciente que o Kardec fala, porque é uma espécie de... não chega a ser entrante, não chega a ser uma personalidade, é quase uma personalidade intrusa, quando é de vivo para vivo. Em geral, as pessoas consentem. No Oriente é muito fácil as pessoas consentirem que uma outra personalidade atue nela. Então, eles acham assim um privilégio. E no caso da Blavatsky, foi uma bênção para a humanidade. E teve um outro também que foi público, que foi o que escreveu o livro o Psyche Rampa, que escreveu aqueles livros Manto Amarelo, A Caverna dos Antigos, e o médium era o Crispion Korsky. Ele teve uma incorporação consciente do Lobsang Rampa, um monge tibetano, que chegou para ele e falou: vou escrever 12 livros através de você. Não largou ele enquanto não escreveu os 12 livros. Quando ele escreveu, e o cara era semi-consciente, né? Porque quando o monge vinha, ele ficava inconsciente. Totalmente. Depois, fora ele ficava sem caretão, mas ele sofria amargamente. Ele preferia que o monge estivesse quando não tivesse. E escreveu 12 livros que foi o maior sucesso no mundo inteiro. Aí, no 12º, ele falou: esse é o último. Ele não acreditou e continuou escrevendo. Só que a gente vê claramente a diferença de informação que tem entre um livro e outro. Então, isso prova que realmente era, né, uma mão entrante que estava ali. Quem estudou isso também foi o doutor Eliezer Mendes, que começou a falar sobre personalidade intrusa. Então, tem, assim, na Índia, gurus assim, que transmigram a sua consciência para a consciência do seu discípulo e continua vivendo ou atuando à distância através dos seus discípulos. Eles transmigram conhecimento. E daí eu falei assim, mas será que isso é possível? Será que não é? Então eu vejo que é possível por causa da máscara.
Se você capta a dor de barriga do outro que está do teu lado, vai no banheiro e executa, você capta qualquer coisa. E a pessoa sabe que está captando, não sabe que está captando, o que, que é? É uma situação complicada. No caso de receber inário, por exemplo, estou falando no meu caso, é consciente. É consciente, eu sei que estou recebendo, eu só não tenho controle sobre aquilo que eu estou recebendo. E se eu não escrever logo em seguida, eu acabo esquecendo totalmente do hino. Tanto que esse último hino eu recebi e dei para a dona guardar. E eu esqueci, inclusive, do hino e que devo guardar. 17 anos depois ela acha, entre os hinos dela, que ela guardou entre os hinos dela, foi num papel, e falou, não, achei isso aqui. Eu falei, nossa. Mas eu acho que isso não é por acaso, nem é, porque quando esse hino entrou, e entrou aonde entrou no inário de intercessão, foi uma coisa, parece que o hino foi para aquele pedaço, foi para aquele lugar. Tinha que ser ali. Não, e outro lugar, muito perfeito aonde o hino entrou, muito perfeito. E me deu muita emoção na hora, falei, nossa. E quando eu recebi esse hino, aqueles hinos que estavam ao lado dele, que é o Paz e o Recado, eu não tinha recebido ainda. Então, é muito impressionante isso, porque eu fiquei impressionado. Então, e não são coisas que eu sei, porque eu sei do inário, depois que eu recebo, eu vou estudá-lo. Agora, ele não tem uma sequência que eu falo para onde ele vai. Não é igual você gravar um CD, tá? Não é como você gravar um CD, que você vai arrumando, porque o inário é uma coisa viva. Então, às vezes, eu posso cantar mais lenta, maior, ou em solo, ou junto com todo mundo, num trabalho e no outro não. Existe uma coisa que o inário o hino é feito para ser cantado em trabalhos espirituais, não são composições que você vai deixando bonitinha, arrumadinha aqui e ali, e sempre vai ser cantado do mesmo jeito. Não, não é. Tanto que na área do mestre eu já fui várias vezes lá no Acre e eles cantam, você sabe que canta igual, mas uma vez é mais rápido, uma vez está mais baixo, uma vez está mais alto, mais prolongado, outra vez não está. Cada vez é de um jeito, porque cada dia é um dia. Então não tem uma coisa certa ali, assim. Então, muito forte isso. E o mestre, mesmo quando ele recebeu os hinos, no, no seu tempo, ele recebeu até o cruzeiro. Então, ele começou a receber e os companheiros dele já recebiam hinos no seu tempo, já recebiam os hinos. Aí, está aqui. Aí ele foi. E ele não recebia assim tanto quanto os seus companheiros. Ele foi recebendo ao longo da sua vida. Ele foi recebendo ao longo da sua vida eu estou aqui procurando onde começa o cruzeirinho dele. Santa Casa, estou dizendo. Aqui. E ele foi recebendo ao longo da sua vida, só que ele recebeu sequencialmente. A maioria lá do Alto Santo recebeu sequencialmente. É um hino depois do outro, e sempre o último hino vai depois daquele que o último que ele cantou. No nosso caso, não é assim. Chegou um momento que o mentor um dia pegou os dois inários e mudou um para o outro, tirou o outro e fez uma mudança que até eu tive medo de cumprir no trabalho seguinte. Teve pessoas que, inclusive, fizeram comentários severos, né, sobre que não ia ficar bom, que ia ficar ruim, que onde já se viu, que popopó,
por que que eu estava interferindo no Inário? Eu falei, não, não sou eu imagino que para mim o Inário estava ótimo, né? Aí nós começamos a cantar e começamos a perceber que realmente estava muito certo do jeito que estava sendo feito, e assim tem sido até agora. Mas existem pessoas que ainda, mentes mais racionais, que não sabem, não acham que são composições. São como composições. Então, se você recebeu, você tem que ter assim, uma coerência musical nas composições. Não é composições, não são composições. Então, você olha o Inário do Mestre e olha as diversões. Aqui. Se você ler e ouvir melodicamente as diversões, você vai falar assim, será que essa pessoa que fez para Pilar é a mesma que fez o Aqui Estou Dizendo, no 125? Aqui estou dizendo, aqui estou cantando, eu digo para todos que os hinos estão ensinando. Aqueles que compreender, que quiser seguir comigo, tendo fé e tendo amor, não deve encarar perigo. Tendo fé e tendo amor, não deve encarar perigo. Sigo meus passos, sigo em frente, com alegria e com amor, porque Deus é soberano, esta firmeza estou. É o mesmo que, desculpa, eu não sei cantar direito, tá? Mas vale. É o mesmo que escreveu nessa estrada de onde venha para Pilar, venho das terras do cigano para Pilar. A rainha me mandou para Pilar. Eu passar aqui cantando para Pilar, estou pinando para Pilar, estou pinando para Pilar. É o mesmo? Não é muito diferente? Ou pisei na terra fria, nela eu senti calor, ela que me dá o pão, minha mãe que me criou. Então então a gente começa a ver assim, coisas incríveis, né? E, e é isso. Então, a mesma coisa quando eu comecei, recebi o Clínio do Suporão, o arco-íris tem 7 cores tem arco-íris. Chegou a ordem da Terra, na ordem da Terra chegou a ordem. Nada mais assim infantil primário que esses versos, não tem. São muito diferentes do Lua, ah, Lua, de outros hinos, como o da Lua, a presença do amor, manifesta-se aqui, muito diferente uma coisa da outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e é a mesma, são as mesmas psicografias, né? Então, a gente faz, é uma psicografia, mas não é uma psicografia que você fala, vou psicografar agora. Não, ela chega, o Inário tem essa característica, ela vem e vem em horas imprevisíveis. Quando o mentor começou a dizer, ele falou assim, vou te dar um Inário, os hinos, e você presta atenção, é assim. E eu prestei atenção, eu sabia que eu estava recebendo para um ritual, não é que eu fiquei recebendo. Inclusive, eu tenho vários poemas, eu também, graças a Deus, nessa de medianização de tudo mais, de tanto entrar em transe, acabei me tornando poetisa. Então, eu tenho mais de uns 100 e tantos poemas. Isso, o estilo completamente diferente de tudo que está escrito no Inário. Eu oraria e falo, esse sou eu que estou escrevendo. Né? Eu faço poesia concreta, praticamente. Então, inclusive, vou editar esse livro, que é muito, muito importante a gente ver o que é sou eu escrevendo, o que é sou eu recebendo como médium. E eu recebo como médium consciente. Né? Não é médium duque, né? Não é possessão. O mentor, inclusive, ele não faz possessão. Não existe essa, ele não toma conta do meu cérebro. Não medioniza o dia inteiro, não. A gente trabalha junto de forma telepática, em ondas alfa.
às vezes, onde está aqui? Às vezes, nós trabalhamos em ondas mais profundas, que são ondas tata ou delta. Às vezes a gente trabalha em ondas assim, quando ele quer falar coisas que ele não quer que as pessoas captem. Então a gente muda a onda, vai aprofundando a onda cerebral mais lenta. Então, é assim que a gente vai trabalhando. Mas é consciente, inclusive, quando ele começou se comunicou comigo e começamos a conversar, ele perguntou, ele que falou, se eu aceitava. E eu falei assim, eu fiquei assim, porque eu falei, pô, eu vou prejudicar essa missão linda dele se eu não aceitar? Não, eu teria mais 10 mil pessoas para fazer a mesma coisa, não ia prejudicar em nada, nada, nem ia nada, 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 nem eu ia me acrescentar um karma maior se eu não aceitasse. Aí eu aceitei, eu conto muito essa história. Eu lembro que eu falei que eu não ia suportar ver outra pessoa fazendo aquilo que eu estou fazendo, e sabendo que eu podia ter feito. Isso não ia aguentar mesmo, não ia aguentar mesmo. Né? Então eu falei, não, vou. E correr todos os riscos que um trabalho pioneiro, um trabalho de trânsito, um trabalho que não tem outra referência igual, causa, né? Principalmente na mente das pessoas mais racionais. Então, mas eu sabia que ia passar um pedaço na Terra por causa disso. Eu li a vida da Blavatsky, eu li a vida de todos os médicos, do Kardec, do Chico Xavier, e daí de todos os outros que apareceram no planeta Terra, nenhum foi assim, aceito de pronto na hora por todo mundo. Teve sempre um grupo que o apoiou, isso é verdade, mas teve um grupo imenso que não apoiava. Teve muito, o João de Camargo foi preso 8 vezes. 8 vezes foi preso, como charlatão, isso e aquilo. A Bavária só não foi presa, mas por pouco. Faltou muito pouco para ser preso também. Então, quando às vezes há combates, eu vejo que os médicos são muito combatidos, caluniados, difamados, e mais coisas, eu falo assim, embora para mim, graças a Deus, até que tudo está leve. E atualmente, não, graças a Deus, está tudo certo. Eu percebo que quando criticam ou falam coisas, duvidam, eu estou em boa companhia, é isso mesmo. O médio passa por isso e eu não posso esperar ser unanimidade para todo mundo. E fico feliz de poder estar sendo um médio fiel ao que o nosso mentor está dizendo. E ontem, que nós cantamos pela segunda vez o Inário, e conseguimos cantar no tom certo, que deu aquele tom, deu o som que atraiu o nosso, uma entidade que a gente deu no mensageiro, uma entidade que chegou em terra, finalmente, chegou no nosso plano visível, né, no nosso plano terrestre, porque ele estava atuando ainda em ondas mais alfa e delta, teta. E conseguiu chegar ali, descer em terra estava difícil para a entidade, porque a gente sobe e eles descem, né? E às vezes faz o contato, e às vezes a gente não sobe nem o suficiente, nem eles descem o suficiente para poder fazer um contato. Então, ele conseguiu chegar. Chegou chegando mesmo, e eu e todas as pessoas presentes, há mais de 80 pessoas presentes ali, ou mais ou menos isso, sentiram que ele recebeu todos os pedidos que estavam ali para ser levado e levou. Inclusive, desfez todas as magias e milícias que provavelmente tenham feito sobre nós. Então, eu acredito que dessa data em diante, todos esses trabalhos que alguns maléficos que algumas pessoas possam ter feito nessa ou encarnações passadas contra nós, foram desfeitos. Acredito piamente nisso, não tem mais efeito nenhum sobre as nossas vidas. E é esse o resultado. E o que importa é esse o resultado. Não pode ser uma gravação bonitinha. Essa não interessa. Não é sambinha. Não é musiquinha, entendeu? Não é, é o resultado de um canto bem feito dentro de um trabalho espiritual, em transe, que dá um efeito que realmente transforma e beneficia as nossas vidas. É isso que interessa. O resto é resto. Agora, como que isso funciona, meus amores? Se nós descobrirmos, nós vamos descobrir a chave do mundo.
O que eu sei, como eu sei, eu vou explicando. Então, eu pretendo escrever um livro falando como é que atuam as ondas na mediunização. Não é um tratado médico, é um tratado espiritual. Eu estou escrevendo. Inclusive, depois eu vou mandar um texto para vocês falando sobre isso, que eu já mandei para a lista dos membros. Aliás, se eles tiverem, eles podem reproduzir aqui, por favor. Assim já vai me adiantando o serviço. E se você, eu não sei se nessa lista já puseram o hino novo. Se não puseram, pode pôr, por favor, que assim a gente já vai aprendendo a cantar. São letras simples. Aliás, eu já pus aqui. São letras muito simples, forma muito. É um hino, mas que quando ele entra, pai, mamãe, eu sei o canto, eu digo, eu falo, falei. Nossa, coisa cai a casa na cabeça se vem, sabe? A luz chega, realmente chega com uma luz, que é uma luz, que pelo amor de Deus, salve Senhor, de um bom fim, pelo amor de Deus, o que é isso? Então, essas coisas, viver esses momentos, como a gente tem vivido, como eu tenho vivido, de receber e ver o resultado daquilo que eu recebi, vale por uma encarnação inteira, vale por tudo. E eu sei que é um privilégio, graças a Deus, é um privilégio que não é todo mundo que tem. A pessoa que não tem fé e que ainda não se conectou com o divino e não consegue fazer mediunizações, contatos, não falo mediunizações, contatos, com forças internas e externas, além das ondas alfa que produz no seu próprio cérebro, ele fica doido da vida. Então, porque a pessoa faz contato. Você está em beta, tanto entrou em alfa, começou, pá. Então, você medioniza aqui, medioniza ali. Então, em alfa, você pode medianizar para baixo, para cima, as entidades que tiver ali presente, tá? E um pouquinho mais além. Quando vai para teta e delta, a pessoa fica no imóvel, fica parada ou fica passando mal. Né? Presta atenção em alguma coisa, tenta voltar assim, ela não consegue ter contato, porque nessas ondas mais profundas e mais luminosas, ela não tem contato, às vezes não tem licença de ter esse contato. Aí ela fica como fulano entra e eu não entro, a pessoa fica puta, fica brava, é isso que acontece, fica brava, fica mesmo, gente. Eu que sei disso aí. A pessoa fica mesmo, e aí o que faz? Aí fica tacando pedra em tudo quanto é médium do mundo, não é? A gente já viu o que está acontecendo com alguns médios aqui no planeta Terra e aqui no Brasil mesmo. Então, o Chico Xavier não foi preso, mas ele foi condenado de tudo quanto era jeito, pelo amor de Deus. Tem uns outros médios aí que eles têm que se retirar nos lugares, ficar quieto, isolado, fechado, e só depois de um tempo começar a soltar a obra, ou soltar com outros nomes, porque a inveja é muito grande, a crítica é muito grande, a, a sei lá mais o que é tão grande, mas continuam fazendo. Né? Então, eu tenho fé absoluta e consciência que o nosso mentor nos ajuda em todas as coisas. E faz com que a gente consiga realmente fazer um trabalho de resgate, de cura, de bênção para as pessoas. Muitas das pessoas que eu estou vendo aqui na nossa lista sabem e são testemunhas do valor que a Oscar tem, que os trabalhos da Porta do Sol têm. São testemunhas que foram beneficiados por isso também. Muitas delas foram, se não o total delas todas. Eu, pelo menos, fui. E continuo sendo. Eu tenho fé, é só uma questão de fé que eu posso fazer, eu tenho fé. Tenho fé, e sei que Deus me ajuda em todas as coisas. Né? Não é numa coisa só, não. Ele me ajuda em todas as coisas. E realmente, quando parece que não está ajudando, está fazendo eu crescer, está fazendo eu andar. Eu lembro uma vez que eu passei uma fase de crise muito grande, nossa Senhora. Né? Aí eu perguntei, muito bom, por que estou passando isso? Eu falei, não, tudo isso é muito bom, ele falou.
Falei, nossa, é bom para quem, né? É bom para quem, né? Daí eu falei assim, em alfa eu estou ótima, em beta que está o problema, né? Eu falei, então fica em alfa. Então começa a mudar a sua vibração, quer dizer, sai da vibração dos perversos, sabe? Aonde o pensamento dos perversos entra, sai dela. Vai para outras ondas cerebrais melhores, relaxa, aprofunda seu pensamento, não se deixa pegar em ondas mais rápidas, ou, diriam outros inferiores ou mais baixas, ou ser mais o quê? Em ondas mais rápidas dos invejosos e caluniadores, né? Os pseudos intelectuais que falam como se fosse fazendo uma tese a seu respeito e falam um monte de abobrinha. O Sebastião ficava bravo, ele falava, fico falando merda, vomitando merda, depois que eu falava que estão certo, ele ficava bravo, ele falava isso. Ele ficava muito bravo. O mestre Nilson dava risada e olhava. Tá? Então, eu queria dizer para vocês que essa semana eu vou voltar ao Rio de Janeiro, quinta-feira estou indo lá, vou fazer trabalho com eles. Alguém que tiver alguma conversa para ter a respeito de receber o compor, sei lá o quê, comigo, estou lá no Rio de Janeiro, vou estar lá no trabalho, né? Alguém que achar que quer ter alguma conversar sobre qualquer coisa comigo, eu estou disponível, realmente disponível, coração aberto, amoroso, querendo ouvir o que as pessoas têm a dizer, sabe? Muito afim disso mesmo, de estar ouvindo e estar entendendo com aquilo, com a minha humanidade, né? Então, às vezes eu vejo pessoas falarem assim, eu sou humano. Mas, veja bem, se você está num corpo humano, tem 2 olhos, 2 bocas, você é humano, gente. Não vai afirmar, é a mesma coisa que o cachorro fala que é cachorro. Você não está olhando que não é cachorro, não é cachorro, gente. Humano é humano, todo ser humano é humano. E todo ser humano, ele é falho, por isso que está encarnado, né? Então, eu costumo dizer que quem está encarnado não é confiável, né? Você está encarnado, já é apegado a alguma coisa aqui na Terra. E, em última instância, até pelo prazer de estar encarnado, né? Não é isso? É isso mesmo. Nós todos estamos aprendendo juntos, em níveis diferentes, mas estamos aprendendo juntos, né? E é isso, não tem como não ser isso. Agora, tem entidades que é outro estudo importante, quando alguma entidade acopla no seu cérebro e toma conta do seu cérebro. Então, por isso que o médium tem que ter disciplina. Ele dá passagem, aí ele não sabe para que ele está dando passagem. Aí a entidade fala um monte de abobrinha, quando vai embora, quem falou foi o aparelho. Aí esse aparelho vai ter que dar conta do que a entidade disse. Não fui eu que disse, foi a entidade. Eu lembro, eu vi uma vez no jornal, um cara que eu vi uma entidade tomou conta dele e foi aí e matou uma pessoa, tinha uma pessoa do planeta, para pegar ele na astral. E o médium, que foi coitado do infeliz do médium, chegou na polícia e falou, não, foi a minha pessoa que fez, mas não fui eu. O delegado falou, não interessa, você vai preso do mesmo jeito, o cara foi preso, você está pagando a pena do mesmo jeito. Porque o médium tem que dar conta daquilo que ele, como aparelho, falou. Mesmo que ele diga que não é ele. Entendeu? É a mesma coisa. Então, eu acho que acontece talvez essa mesma confusão com o Inário receber ou compor. Como as pessoas compõem, né? Então, o ser humano compõe, né? Aí, mediunicamente, você recebe, é outra coisa. E se a pessoa não tiver consciência disso, ela vai querer ser consciente como compositor. Então, ela vai se ferrar, porque não vai dar certo isso aí. Então, tem que ter consciência da mediunidade, um pouco de estudo e disciplina, para poder separar o que as forças invisíveis te oferecem e o que você produz. Como é que você sabe disso? Se autoconhecendo. Tem que ter autoconhecimento, senão não tem como você saber o que é teu e o que é do outro. É só através do autoconhecimento que nós vamos saber o que é da gente e o que não é da gente. Então é isso, queridos, que eu tenho para dizer agora no começo dessa semana para vocês, falar que é dessa forma que nós vamos saber o que estamos recebendo e o que estamos dando passagem, né?
e saber que nós somos livres para escolher para quem que a gente vai dar passagem. Quem que a gente vai conversar no plano espiritual? Não é assim, uma entidade me pegou e eu não tenho o que fazer. Não, tenho que fazer, sim, senhor. Tem sim. Então, é isso que acontece com a ayahuasca. Ela vem te libertando da possessão desses espíritos que podem ser superior ou inferior, né? A única coisa diferente é que um espírito superior não se apossa do seu cérebro. Ele pede licença e tem que ter a tua concordância. É isso. Se você não tiver concordância, não tem como fazer. E pode parar qualquer hora que ele quiser. Qualquer uma das duas partes pode parar. E a gente não, nós, quanto médios, não podemos esquecer a nossa identidade, quem somos, aonde viemos, aonde nascemos, qual o nosso nome, qual a nossa profissão, o que nós estamos fazendo aqui no planeta Terra. A gente tem que ter a nossa própria personalidade desenvolvida, autoconhecimento, que senão, a hora que a entidade vai embora ou não aparece, você fica onde? Fica no Deus dará, pelo amor de Deus, coisa horrível, horrível, pelo amor de Deus, você perde o sentido da vida até. Eu já vi médium que quando a entidade que orientava parou de vir, a pessoa perdeu o sentido da vida. Eu conheci uma, eu tinha a Civipe ainda, que eu estava lá, chegou uma médium que ela trabalhava no 3 quadras ali na minha rua, lá no Jardim da Saúde. Oi, dona. Eu falei, oi, como vai? Que bom que você veio aqui, legal. Tal. Eu estava doida para conversar com ela, mas nunca nem eu nem ela tínhamos tempo para nos encontrar. Ela sentou entrou na minha sala, sentou na minha frente e me despencou. Começou a chorar, chorou. Eu olhei assim, não, esperei, aguardei e tal. Ela falou que ela estava chorando porque a entidade que trabalhava através dela tinha ido embora. Eu falei, como? Falei, como isso? Pois é, ela trabalhava uma entidade que tinha o dom, poder, de pôr umas agulhas, tipo acupuntura, nas varizes da pessoa e a variz sumia. E punha a perna, fazia circular instantaneamente a perna da pessoa e a pessoa recuperava, a perna ficava lisinha e na hora. Assim, na hora, tipo, 3, 4 sessões. E essa entidade só fazia isso. E ela vinha, e ela não entendia nada de acupuntura, e ela foi me procurar porque eu justamente era acupunturista. E ela sabia da minha espiritualidade, sabia que eu ia entender o que ela estava falando. Eu falei, quantos anos você está assim? Mais de 10 anos. Eu falei, você nunca tentou aprender acupuntura, até com a própria entidade? Ela falou, não, porque ele vinha. Então, ela recebia as pessoas, como era espírito, então cada um deixava um dinheirinho que podia para ela ali. Só que não era um dinheirinho, uma pessoa que vem com a perna estopiada, cheia de varizes horrorosas, ia curada em 4, 5 sessões, deixa o dinheiro, dá o que pode ali mesmo, né? Legal, de gratidão. Né? E ela, com isso, ela criou os filhos, pôs os filhos na faculdade, teve uma vida, e ela todo dia trabalhava, todo dia recebia aquela entidade, já estava acostumada. E quando aí um dia a entidade chegou para ela e falou assim, olha, eu vou acender, estou parando, né? Não venho mais, porque vou trabalhar em outro plano, em outro lugar. E não teve o que fizesse, ela muda de ideia e foi. E ela se despencou e no dia seguinte ela fez tudo que ela fazia, sempre a entidade não veio. E ela não sabia fazer, ela tentava fazer mais ou menos como a entidade fazia, mas não tinha o mesmo resultado. Aí ela ficou desesperada. Essa mulher entrou numa depressão que nem sei o que deu com ela depois. Eu aconselhei ela ou mudar, fazer alguma outra coisa, estudar acupuntura, ou sei lá, coitada, que dó, que coisa horrível, né, acontecer na vida. Então, é isso que não pode acontecer com o médium. Ele não pode se deixar envolver ao ponto de não saber o que fazer, né?
Então, as forças espirituais, é isso que a Oscar vem ensinando a nós todos. As forças espirituais, elas vêm nos libertando da dependência e vêm acrescentando conhecimento. Então, tudo que você aprende, que você aprende mesmo, fica com você o conhecimento. Então, não tem. Você recebe também um conhecimento que você não tinha e fica com você. Entendeu? Então, a gente é uma outra relação com o plano espiritual. Por quê? Porque você se torna consciente, e se tornando consciente, você tem passivo de tocar ideias com forças que estão atuando em ondas teta e ondas delta. São as forças de luz, né? São as forças de luz. Agora, não é porque eles são forças de luz que eles têm que entender o que a gente entende. Porque se o cara, se faz muito tempo que ele desencarnou, então não tem a menor ideia das necessidades de uma pessoa que é encarnada. Então, nós encarnados, nós temos que comer, dormir, fazer um monte de coisa. Se a pessoa está de posse, se o céu está de posse, possuído por uma entidade, mesmo que seja de luz, essa entidade não tem ideia que você precisa comer, dormir, pagar as contas, fazer as coisas, não tem ideia. E aí, precisa tomar conta de você. Fazer igual na Índia, né? Vai o cara andando com um monte de gente atrás, pondo comida na boca, fazendo, porque a pessoa fica incapaz de fazer qualquer coisa. É isso? Não, não é isso que nós queremos. Não é assim que deve ser. Tá certo? Tem muito mais para a gente conversar, mas são 15 para as 9, e hoje eu tenho que ir outra vez lá em Marim, fazer umas coisas, e já volto já, e amanhã eu estou falando com os membros, e depois amanhã eu volto a falar com vocês outra vez. Então, muito obrigado por todos estarem aqui conversando comigo. Muito obrigado pela presença nos trabalhos, por estar junto com a gente nessa jornada de nossas vidas, nessa etapa de nossas vidas. Eu acho que essa encarnação que nós todos estamos tendo juntos vai ser uma encarnação que vai ser lembrada por muitas encarnações seguidas. A gente ainda vai se lembrar que esteve junto dessa vez no planeta, na mudança de era. Ai, a gente vai lembrar com saudade desse tempo, porque pode até ter combate, ter o que for, está sendo muito bom, está sendo muito legal, está vivo agora, está podendo ser canal dessas forças superiores com consciência de que está acontecendo, com consciência da importância desse trabalho que nós estamos fazendo. É muito bacana estarmos todos juntos aqui a serviço do Senhor. É muito bom ter essa consciência. É muito bom mesmo, 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 mesmo. E quem não tem essa fé, não tem essa convicção, não entende a nossa alegria ao nós vermos como que é bom. Agora, não entende, não, porque se a pessoa tem alguma coisa e é beneficiada, ela vai dizer que foi ela que se autocurou? Ou vai dizer que fez promessa para o santo tal e tal que se curou? Não vai aceitar? Aonde foi pedir, onde foi ajoelhar? Não vai aceitar onde foi? É isso? Então. Entendeu? Nós, eu aceito todas as coisas que tenho recebido. Para nisso, estou muito melhor da diabetes, gente. Então, muito bom. Até quase, eu posso dizer quase que não, e nem tenho, mas eu não tenho nem quase sair do meu regime. Até que é bom, porque assim eu não engordo. Então, tem vários benefícios, né? Então, é isso. Então, um bom dia para vocês, uma boa semana para todos. Estou muito feliz que vocês estão aqui junto. E é isso, amados. Não tenham medo dos combates, porque só cai quem anda, né? Quem está de pé. Quem está rastejando jamais vai cair, né? Só sabe do que nós sabemos de transe quem entra em transe. Porque não basta tomar só uma planta, tomar máscara. Aí você vai para a alfa, relaxa, fica legal, mas não faz contato, não entra. É isso. Ai, ai. E isso nos faz especial? Não, nos faz mais humanos, apenas isso. Nos faz mais humanos. Então, muito obrigado. Até daqui a pouco. Tchau.